uma análise referente àquilo que pode se interpor como obstáculo a meu processo interior, existe, conforme Joana vai aclarar em Desperte Seja Feliz, que o desalento, o ressentimento e a violência são situações que podem nos acometer num instante de insânia e vir a interferir naquilo que poderia ser válido. E isso vai nos remeter à ingência da paciência, que é a ciência da paz. Essa forma de desarticular o mecanismo do mal e um aprimoramento da vida. Que pela paciência acontece com um tecimento gradual de uma proposta que, na pauta da minha postura adequada, vai redundar num resultado. E conforme Jesus houvera aclarado que não se põe um remendo novo num pano velho. E ao nos dizer acerca desse prélio, ele vai colocar que o que eu vier a tecer precisa ser algo com o qual eu me comprometo e que seja lídimo dentro de mim, limpo, canalizada para aquilo, com uma paixão pelo bonoso, pela vontade nobre. E ao considerarmos que, mesmo depois de trabalhar anos a fio numa obra beneficente, eu ainda continuo com falibilidades que pode vir a comprometer tudo aquilo que fiz de bom até ali, mostra que a nossa condição per si de fraqueza pede essa vigilância. Visto que, conforme engruma o joio no trigo, chega um momento que o Cristo pede para deixar, até que seja possível, fazer essa separação, porque ao tentar arrancar o joio, pode danificar o trigo. Mas havia nos orientado acerca de não colocar um remendo novo num
pano que já esteja envelhecido. E tem a ver com esse risco que ele sabe que nós corremos de ter um crescimento do joio dentro de nós, a tal ponto que não consigamos fazer o arrancamento dessa erva daninha e isso venha de forma franca a comprometer o nosso trigo. E em sendo assim, precisar aguardar até que seja possível uma separação dessa erva daninha sem a danificação desse trigo. E isso vai nos remeter à questão do colocação em que estamos de fermentar uma prudência necessária e que traz das virgens na parábola que Jesus ecoara, onde existia aquelas prudentes e aquelas imprudentes. E no caso das prudentes, que haviam levado um vasilhame com óleo para se precaver, vai dizer de uma preparação, de ponderação, de bom senso, que essas virgens conseguiram amealhar. E daí que, na verdade, eram 10 virgens no todo, e a metade tomou sua lâmpada para ir ao encontro do noivo. E nesse caminho, 5 tinham essa prudência e 5 era tola, visto que não levou o vasilhame com o óleo de oliva. Enquanto que a prudente havia trago consigo a sua, além da lâmpada, o óleozinho para abastecê-la. Como esse noivo tardasse, ambas vieram cochilar. E à meia-noite, um clamor rasga o silêncio e sinaliza a chegada desse noivo, em que as virgens então se erguem e vão com essa subsequente tocha. A tola vai pedir à prudente um pouco desse óleo do vasilhame dela, porque a sua tocha havia se apagado. Enquanto que a prudente disse que não tinha o suficiente para um e para outro, para ir aquele que poderia entregar esse óleo para elas, vender, para que ela pegasse. Mas quando houve essa ausentação para comercializar esse óleo, veio o noivo e aquela prudente, que portanto estava preparada com aquele óleo ali à mão, entrou para a boda, houve o fechamento da porta
E quando a remanescente chega e pede para que abrisse, ele diz: não os conheço. E remata que vigiemos, oremos, conforme ele já dizia em outras passagens, porque não sabemos nem a hora e nem o dia. E mostra como a cautela e uma vida dedicada ao bem é a garantia de um próximo passo para nós. Útil. Uma moça havia comentado comigo que tem um rapaz que está preso e havia ameaçado ela de morte e houvera incluído nessa ameaça os seus filhos pequenos, e o que o levara a uma decisão de ir embora para o estado onde a mãe dela mora. Por sinal, ia fazer uma cirurgia, recebeu uma internação, precisaria da presença dela. E, inclusive, ela estava procurando ajuda para comprar a passagem. E mostra como, de acordo com uma imprudência que eu cometa, pode ter uma consequência nefanda. Aqui nós não temos elementos para juizar da situação dessa moça, até por desconhecermos os móveis por trás desse enleio que ora se instalou na vida dela, mas mostra como essa vigilância que Jesus preconiza e releva em tantas passagens, onde ele de alguma forma deixa conosco a ingência de não voltar a um pecado, de fortalecer nossa fé, de purificar nossa emoção, de limpar nossa alma, vai dizer dos riscos que ele sabia que nós corríamos enquanto viandantes terráqueos. Tinha um rapaz que ele estava com uma moça e ela aparentava uma dificuldade cognitiva e inclusive estava machucada quando eu a encontrei com ele. E passou-se um tempo e ele viera a comentar comigo que estava indo embora, que ela havia traído ele com outro, que era inclusive usuário de entorpecente, e que nessa ida dela para estar com esse rapaz, ele achou por bem ir para uma outra cidade onde ele iniciar um trabalho que ele já se acostumara ali e começar uma nova vida. E num enleio de duas pessoas envolvidas em situações cruciais como nesse, nós vamos procurar estar atento para aquele que mais usa de misericórdia com o outro. Visto que não há como sabermos até onde alguém é vítima ou algoz num relacionamento. Isso é fora o íntimo e da consciência de cada qual. Mas se precisar fazer algum tipo de ação concreta
num relacionamento em que alguém corre algum tipo de risco, estejamos com aquele que mais é caridoso. Conforme Kardec relatara. E essa prudência, ela também vai dizer de um preparo que eu faço com a minha mente, com a minha emoção, visto que há momento que eu possa não conseguir definir o que realmente ocorre e como abordar aquilo. E vou precisar de uma sabedoria para deseclipsar a situação. Se nós considerarmos a figura inolvidável do mestre, ele foi envolvido nas piores guerras que aconteceram. De alguma forma colocaram o nome dele. Não é tão importante em que lado se estava, sob que circunstâncias, sob que auspícios. Mas na análise que fora feita, se procurar, ele está no móvel por trás daquilo que estava acontecendo ali. E Jesus, ele poderia ter caído num desalento em relação a nós, visto que até a caridade nós conseguimos desvirtuar, e ele precisou nos ensinar esse beabá. Mesmo assim, continuamos caindo no mesmo ponto. E nesse miolo, ter tido uma desilusão com a situação e largado para lá os terráqueos. Ele que descera para o universo 4.000 anos antes de encarnar na Terra e, portanto, estava numa esfera inabordável para nós. Pelo contrário, não só não desiludiu em relação a nós, mas permaneceu nos auxiliando. Sabedor de que colocáramos o nome dele nas nossas piores desavenças, nas nossas piores vinganças, e que a figura dele passou a correr risco de comprometimento pela nossa leviandade. E foi manchada por nós. Ao invés disso, ele continua nos auxiliando e tentando nos despertar para aquilo que ele nos trouxera, que passa pela maneira como eu consigo tratar o outro. E aqui é principalmente aquele que me adversaria, que tenta me fazer algum mal. Aquele que me ajuda, eu vou ajudar de volta, não é por caridade, é por ação e reação. Aquele que está passando uma necessidade ingente, vou em busca de levar algo. E é tranquilo até pela comoção que nos causa quando alguém passa uma situação onde lhe falta um básico
enquanto eu tenho excesso. É uma comoção natural que nos leva a nos movimentarmos. Mas auxiliar aquele que me trai, que me persegue, é a caridade em ação. E é essa conduta que mostra até onde eu conheço Jesus e sigo após ele. E isso reflete na nossa dificuldade de perdoar, nos nossos urgimentos vingativos que existem e pululam, enquanto uma situação ainda de empedernido que inclusive conta no astral com escola para adestrar vingador para atuar aqui. Então nós outros que estamos tentando perdoar e amar como Jesus nos ama, sabemos o embate. E se não conseguimos ainda amar esse adversário, pelo menos suportar e tolerar, eu preciso dar conta. Caso contrário, nós vamos voltar juntos de novo, talvez mais próximo que estivemos nesse momento, numa estaca zero, ou que beira isso, para recomeçar a experiência numa arena mais dificultosa e mais exigente com esse alguém. Ao passo que quando eu dou perdão e libero o outro e resolvo com ele, eu consigo dar um avanço e um salto moral que me permite novas resoluções com situações que ainda não estão resolvidas, porque eu dei um passo à frente. Eu passei naquela prova, então já pode vir outra, em vez de ter que repetir aquele ano. E viver isso passa por uma experiência de dificuldade que, ao acontecer dentro de mim, cuido para que fique só comigo. E que se for prejudicar alguém, isso que seja a mim mesmo. E transmita para o meu entorno só o bem. E uma regulação energética que acontece, ela pode me ajudar, assim como uma alteração orgânica, que eu gostaria que aquilo fosse curado, mas aquilo se mantém comigo, onde se eu saio muito do dever, eu sofro muito naquela área. E seremos como um animal que não pode se afastar do dono, do cuidador. Que temos essa retroalimentação que nos dá o móvel de como estamos procedendo. Conforme o Chico dissera. Que no caso dele específico está ligado ao problema do olho que ele trazia.
E é uma preparação que nós recebemos para o trabalho, um cuidado que nós recebemos da minha parte, sem merecer esse apreço dos bons espíritos, mas que se compadece da minha necessidade de trabalhar no bem. E sabedores de que esse é o meu único caminho para resolver meus débitos incontáveis e com juros exorbitantes, eles me ajudam para que eu tenha uma atitude mental capaz de fazer aquele serviço. Sobre todos os aspectos, esse preparo e essa qualificação dos bons espíritos na minha direção vai acontecer para aquele trabalho que preciso realizar, sem que mereça esse apreço deles, mas essa compaixão ela é movimentada a meu favor. Por isso que nós precisamos ter essa cautela e essa prudência para compreender a nossa fragilidade humana e termos em mente que Jesus, ele intervenha para nos livrar de nós mesmos, mesmo que isso pedisse uma interrupção da nossa trajetória encarnado violenta. Estou falando do meu caso, que preferiria sair pela porta do túmulo numa interrupção violenta a criar embaraço e queda para alguém com alguma conduta que esteja tendo no seu segmento do Cristo. Em 2007, dia 23 de novembro, houve um acidente que meus pais, os 2 filhos do meu irmão, 5, 11 anos, e a esposa dele, houveram falecido na hora. Foi um desencarne a queima-roupa. E é curioso que, passado esses anos até aqui, se eu estiver sendo instrumento que está abusando do que é um medianismo que me foi emprestado e naturalmente prejudicando com isso ao invés de ajudar, que foi o intuito desse quinhão me ter sido confiado. Nessa franca compaixão. E deixo claro dos bons espíritos, conforme já fizera, que prefiro que me seja retirado a ser abusado por mim de qualquer forma. E que se esteja numa situação em que alguém perca sua fé e seja confundido no seu segmento do Cristo, dos seus prepostos, acerca da mediunidade, que é uma bênção na minha vida, na minha trajetória, prefiro uma interrupção violenta da minha encarnação, de que modo fosse, a ser esse instrumento infiel. E tive uma experiência com a mediunidade que começou por volta dos 12, 13 anos, quando eu já entrei numa experiência de uma alteração energética importante, que até dizia de expiações que precisava viver. E que pela minha fraqueza e insuficiência quase me destruíram. Nesse período daí para frente,
já era uma experiência intensa devido à mediunidade, que precisava haver uma canalização dela, mas foi só por volta dos 35 anos que eu fui ter contato com a doutrina espírita. E nesse contato com o espiritismo, comecei a usar a mediunidade a serviço de Jesus, e isso foi me flanqueando uma recuperação importante, que a partir de então, logo depois de alguns anos, eu já iniciara o trabalho com tanto a palavra, seja na oração, na pregação, que foi um compromisso que assumi para essa vilegiatura. Trabalho com a palavra. E como tenho consciência que houve um abuso disso em existência pregressa, considero quanto preciso me comprometer com o bom uso disso, e em sendo assim, preciso recuar para que os bons espíritos possam atuar através da minha voz, daquilo que eu venho a fazer. Visto que de mim não tem nada para oferecer, e em sendo assim, quanto mais eles podem realizar a obra deles, mais o brilhantismo deles excelsa, e mais eu recuo com a minha inferioridade para respeitar e acolher o trabalho deles, que não vou intrometer, mas desejar que aconteça conforme eles organizem. E tem a ver com esse compromisso que cada qual faz antes de vir, com algum tipo de trabalho a ser realizado, seja uma psicografia, seja um livro, mediunidade intuitiva, seja essa mesma mediunidade na palavra, numa oração. E as diversas formas que existem de trabalho doativo, em que, conforme temos aí a Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho onde ela foi do Iapoque ao Chuí, terráqueo, do orbe, levantando aqueles nas ruas, e pipocou as instituições da que ela havia fundado de atendimento a todo tipo de comiseração e infortúnio. Ou seja, é um tipo de mediunidade que ela trazia e que ela soube canalizar, conforme o compromisso que ela houvera feito. E tão bem se desincumbiu nesse trabalho belíssimo, em que milhões foram atendidos através daquilo que ela iniciou. E urge que nós compreendamos qual é esse lugar do nosso trabalho que foi comprometido e que os bons espíritos pedem de nós. Esse comprometimento, esse início, que passa, inclusive, pelo autoconhecimento daquilo que trago, daquilo que houver acordado enquanto no astral, e no que
preciso ir em busca.